Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola, uma carta muito forte. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, que bom você estar aqui para estudar, para buscar o Senhor. Aquele que busca, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. E quem procura, acha. Quem procura Deus, acha Deus. Quem procura conhecimento, força, sabedoria, discernimento, Deus dá. E não adianta uma pessoa olhar, ficar com inveja ali. Se você buscou, se você desejou, você recebeu do Senhor. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Está muito maravilhoso. Hoje, pega aí a Bíblia, as Escrituras, vamos ler o capítulo 11. E só recapitulando o que foi dito, nós já falamos que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, desejando a sua própria, recusaram a justiça do Senhor. Israel não pode alegar falta de oportunidade, porque eles tiveram. O apóstolo Paulo vai dizer também: eu sou israelita e eu não tenho Cristo. Eu não me converti ao Senhor Jesus. Então, chegamos aqui no 11, Romanos capítulo 11, que vai dizer o futuro de Israel. Vamos ler tranquilos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo ele diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo de Israel? Aí ele diz: de modo nenhum, porque eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim, gente. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras referem a respeito de Elias? Eu acredito que você já ouviu falar em Elias. A Bíblia, no Velho Testamento, fala de um profeta chamado Elias, que, cheio do poder de Deus, ele afrontou os profetas de Baal. Os profetas de Baal tinham ligações com o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Elias fez maravilhas. Foi ele que orou e o fogo do céu veio nas madeiras. Colocaram água ali nas madeiras, mas mesmo assim Deus respondeu com fogo. Depois disso, Elias mandou matar os profetas de Baal. Jezabel ficou furiosa e disse: Elias, eu vou te matar, Elias. Eu vou te perseguir, Elias. E Elias, ele ficou deprimido. Elias, ele chegou a ficar com depressão e pediu Deus a morte, dizendo: Deus, só eu sobrei de profeta. E Deus respondeu para ele. Como foi que Deus respondeu? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, foi que Elias disse: Senhor, mataram os teus profetas. Jezabel mandou matar todo mundo. Arrasaram os teus altares e só eu fiquei. Aí, aonde ele caiu no engano, viu, gente? Tem muita gente que diz assim:
Só eu sou homem de Deus. Tem mulher que diz assim: só eu sou a grande mulher de Deus. É não, meu amado. Ninguém é o último pacote o biscoito do pacote, não. Deus tem os dele. Nunca rejeite ninguém. Deus, ele chama quem ele quer, conhece a intenção do coração de cada um. E Elias aqui, ele se achou. Só eu fiquei. Só eu que sou profeta. Só eu que faço a sua vontade. Porque às vezes, meu amado, o mundo tá tão mal. Às vezes eu entro dentro de um metrô lotado de gente para anunciar e pregar o evangelho. Aí eu digo: Senhor, cadê a sua igreja? Mas Deus fala no meu coração: meu filho, eu te chamei para esse trabalho. Então é necessário eu desenvolver esse trabalho. Porque tem outros filhos de Deus desenvolvendo outros trabalhos em outros lugares, em outras nações. Então é necessário cada um fazer a sua parte e nunca achar que só você sobrou. Elias disse: só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Jezabel quer me matar. O que o Senhor disse, porém, a resposta divina a Elias? Aí Deus disse: eu reservei para mim, Elias, 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que Deus falou assim para Elias. Aí ele vai dizer: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescentes. Então você olha ali, todo o povo de Israel. Não, tem alguns na nação toda, gente. Deus trabalha no coração de cada um de forma individualmente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então somos salvos pela graça, por fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu. Então eles buscavam algo, não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. Os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento. Deus lhe deu olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até os dias de hoje. Versículo 9. E diz Davi: torna-se-lhe a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição. Escurecem-lhe os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvados as suas costas. Versículo 11. Pergunto, pois, o apóstolo Paulo fazendo a pergunta: porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, pela transgressão do povo de Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Jesus veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram, e Deus foi para todas as nações. Ora, se a transgressão deles, do povo de Israel, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude
Dirijo-me a vós, outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Eu, Paulo, sou apóstolo de vocês, dos gentios. Eu glorifico o meu ministério. Missionário, o que é ministério? Ministério, gente, é a sua vocação que você tem em Cristo. Missionário, o que é vocação? Aquilo que te faz feliz, aquilo que você realiza. Eu realizo um trabalho com as crianças. Tem gente que trabalha nos países muçulmanos. Tem outros que trabalham com os dependentes químicos. Outros trabalham em presídios. Outros trabalham com os homossexuais. Então, cada um tem aquela vocação. E quando Deus deseja que você execute um trabalho, Ele te capacita. Ele abre teu entendimento. Às vezes você vai se achar naquela tua área muito elevado, muito capacitado, e vai acontecer mesmo, porque Deus vai te dar, Deus vai te capacitar. Então, qual era o ministério aqui do apóstolo Paulo? Ele era judeu, ele se converteu e ele pregava o evangelho aos gentios. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Ele se considerava assim. Eu glorifico o meu ministério. Então procure desenvolver o seu ministério. É tipo um médico que ele estuda na faculdade, na universidade, o clínico geral, né? Mas depois ele vai se especializar, fazer a especialização em alguma área. Assim também a enfermeira. Então procura alguma área. Então você precisa ter uma área. Será que é com casais que você vai trabalhar? Será que é com crianças? Será que é nos presídios? Será que é para os países muçulmanos? Então você precisa saber. E quando descobrir, fique focado. Será que é na área do estudo de mestre? Versículo 14. Para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, o povo de Israel foi, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, quando o povo de Israel ficou com o coração duro, trouxe um benefício muito para a humanidade. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu que és gentil, sendo oliveira brava, for-te injetado em meio deles, e se tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories. Então não fique glorioso, viu? Contra os ramos do povo de Israel. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz a ti. Quem é a raiz? Jesus Cristo. Ele é a árvore e nós somos as galhas. Lembrando que se tirar uma galha de um pé de árvore, aquela galha ali, até no começo, continua com aquelas folhas verdes, mas no outro dia seguinte, seca. E só serve para ser pisado pelos homens. Versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos,
foram quebrados para que eu fosse injetado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Não te ensoberbeça, ou seja, não seja orgulhoso. Que tem de gente com coração orgulhoso, mas teme a Deus. Não fique orgulhoso. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é o povo de Israel, também não te poupará. Lembrando que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Deus é amor e Deus é luz. Tudo que acontece de ruim é culpa do homem, não de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Guerras em Israel, bombas, muitas crianças morrendo ali. Deus tem culpa? Não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas ele disse para o homem: domine, cuide. E o homem não está cuidando. O homem está ganancioso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ao poder, às coisas dessa terra, é a raiz de todo mal. 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, então é necessário a gente permanecer na bondade de Deus. De outra sorte também, tu serás cortado também. O apóstolo Paulo está sendo bem claro aqui, falando aos gentios, falando cada um de nós. Dê valor ao Senhor. Não seja orgulhoso. Fique firme em Cristo. Seja bondoso. O que afasta as pessoas de Deus é o mal, gente. É o desejo por ganância, violência, ódio, homicídio. E isso afasta as pessoas de Deus. Como Caim matou seu irmão. Eles também, o povo de Israel, se não permaneceres na incredulidade, serão injetados. Então é necessário todo israelita deixar a incredulidade, deixar a falta de fé. Se serão injetados, pois Deus ele é poderoso para injetar de novo. Pois se forte cortado daqui, porque natureza ela oliveira brava, e contra a natureza injetado em boa oliveira. Quanto mais não serão injetados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, gente. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, apóstolo Paulo dizendo, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmo, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, qual foi o propósito do coração de Israel ficar duro? O endurecimento em parte a Israel, para que haja entrado a plenitude dos gentios. O coração do povo de Israel endureceu, abriu-se a era da igreja. Nós estamos na era da igreja. Se você for ler lá em Apocalipse, você vai ver Jesus falando ali de 7 igrejas. Éfeso, Esmina, Tiatira, Laodiceia,
Filadélfia. Nós estamos na última igreja de Laodiceia. É aonde Jesus, eis que eu estou à porta e bato, batendo na porta. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Passando, gente, essa época da igreja, vai vir o milênio. Jesus vai voltar. E assim todo que Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apacentará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com que eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vocês também, outrora, foste desobediente a Deus, sem dúvida, eu era um rebelde, bebendo o pecado como se fosse água. Mas agora, Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas agora alcançastes misericórdia. Graças ao Senhor. À vista da desobediência deles, do povo de Israel, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista de que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ele está perguntando, gente. Vou até marcar aqui, ó. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Eterno? As coisas dos homens, o homem conhece. Espírito do homem, o homem conhece. Agora, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro do Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele é para que são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Porque nós temos a mente de Jesus Cristo. Todos aqueles que amam o Senhor, que é uma nova criatura, é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nessa pessoa. E passamos a ter a mente de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Mais uma porção para o nosso amadurecimento. Vimos aqui que o povo de Israel ficaram com o coração duro. Para quê? Para que viesse a igreja, os gentios. Então aproveite a oportunidade. As Escrituras dizem: aproveite a oportunidade. Leia as Escrituras, clame o nome de Jesus, pregue o Evangelho, viva uma vida de gratidão ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual nós temos a redenção, perdão dos nossos pecados. Muito obrigado. Jesus abençoe sua vida, meu irmão. Vamos continuar
caminhando. Jesus é um caminho. Vamos caminhar. E esse caminho é um caminho eterno, é conhecer Jesus e prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor. Abraço do missionário e fique no amor de Jesus Cristo. Até o outro estudo. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique firme.